E aí, pessoal, hoje nós vamos desvendar uma das instituições mais importantes e antigas do nosso país. Vamos entender juntos, de um jeito bem claro, como é que funciona o Banco do Brasil. Seja bem-vindo ao canal Investir Sabendo. Pois é, investir sem entender empresa é assumir riscos desnecessários. E é exatamente por isso que, nessa análise, a gente vai construir junto uma visão completa do Banco do Brasil de uma forma bem simples e direta. Para a gente entender o banco de verdade, eu preparei um mapa com 6 paradas. A gente começa pela história, que é fascinante, depois a gente descobre de onde vem o dinheiro, dá uma olhada nos números, identifica os pontos fortes, encara os desafios e, no final, a gente olha para o futuro. Preparados? Então vamos lá. Bom, para começar, a gente vai precisar voltar bastante no tempo. Porque, sabe, entender a origem do Banco do Brasil é, de certa forma, entender um pedaço bem grande da própria história do nosso país. Olha só que interessante essa linha do tempo, pessoal. A gente está falando de uma instituição com uma longevidade absurda. Ele foi fundado lá em 1808 por Dom João VI. É literalmente o primeiro banco do país. De lá para cá, ele já passou por refundações, se tornou uma empresa de controle estatal em 1923. E olha que marco, em 2006 foi o primeiro banco a entrar no novo mercado da Bolsa, que é o nível máximo de governança. É uma jornada e tanto, hein? Beleza, história é super importante, mas e hoje? Como é que essa máquina gigantesca faz dinheiro? Vamos descobrir agora como é que o banco realmente ganha vida. A maior parte do bolo, uns 75%, vem de uma coisa chamada margem financeira. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é super simples, quer ver? Pensa assim, o banco pega dinheiro emprestado pagando um juro baixinho, tipo da poupança, e empresta esse mesmo dinheiro para outras pessoas cobrando um juro bem maior. Essa diferença é a margem, é o coração de qualquer banco. E o resto do bolo, aqueles 25% que faltam? Bom, aí a gente entra no mundo dos serviços. E aqui a palavra-chave é diversidade. A maior fatia vem da administração de fundos. Afinal, o BB é a maior gestora de recursos do país. Mas também entra dinheiro das tarifas de conta, de seguros, de consórcios. É uma cesta bem variada. Mas para quem o banco vende tudo isso? Pessoal, a base de clientes é gigantesca. São mais de 42 milhões de pessoas, como eu e você, quase 3 milhões de empresas, e isso sem contar os clientes de altíssima renda, as grandes corporações e o próprio governo. Essa diversidade toda dá uma estabilidade enorme para o negócio. Ok, já entendemos a história e como o dinheiro entra. Agora vamos dar uma olhada em alguns números para a gente sentir a saúde da empresa, sabe? Sempre com foco na tendência de longo prazo, não na foto de um momento só. Esse primeiro gráfico aqui mostra o tal do ROE, que, traduzindo do economês, é basicamente uma nota para a eficiência do banco em gerar lucro. A linha sobe e desce, né? Isso é normal, é o ritmo da economia, mas o mais importante de notar aqui é que ela está sempre positiva, sempre no azul. Isso mostra uma capacidade de gerar valor de forma consistente ao longo dos anos. Agora um ponto que tira o sono de qualquer banqueiro, o calote. O que esse gráfico está mostrando para a gente é o seguinte: a linha de baixo é a inadimplência do Banco do Brasil e a de cima é a média de todo mundo. Repara como, na maior parte do tempo, a linha do BB está mais baixa. O que isso quer dizer? Que, historicamente, ele tende a ser mais pé no chão, mais conservador na hora de emprestar. E para fechar essa parte dos números, vamos falar de solidez. Pensa assim, esse índice de capital é tipo a gordura que o banco tem guardada para aguentar o tranco se a coisa apertar. A linha de cima é o que ele tem e a de baixo é o mínimo obrigatório. Ou seja, ele está bem tranquilo, operando com uma boa folga de segurança. Beleza. Já passamos pela história, pelo modelo de negócio, pelos números, mas afinal, o que faz o Banco do Brasil ser o Banco do Brasil? O que diferencia ele no meio de tanta concorrência? Vamos ver isso agora. Então, vamos lá. Os grandes pontos fortes são estes. Primeiro, uma liderança absoluta no agronegócio. Segundo, uma marca centenária em que as pessoas confiam. Terceiro, uma presença física enorme, com quase 4.000 agências, o que ajuda a captar dinheiro mais barato. E por fim, como a gente já viu, ser a maior gestora de recursos do país. E olha, essa questão do agro merece um destaque. Pensa comigo, o banco financia metade de todo o agronegócio do Brasil. Isso é gigantesco. Não é só um número, é uma posição super estratégica para a economia do país. A propósito, se essa análise está te ajudando a entender melhor, já segue o canal e deixa aquela curtida para fortalecer nosso projeto, beleza? Mas, claro, a vida não é só vantagem, né?
Toda empresa grande tem seus desafios e seus riscos. Então agora vamos olhar para o outro lado da moeda, os principais obstáculos no caminho do Banco do Brasil. E o desafio número 1 hoje tem nome: competição. É um verdadeiro choque de mundos, pessoal. De um lado, você tem um modelo tradicional, com agência na esquina, processos mais robustos, mas às vezes mais lentos. Do outro, um exército de fintechs e bancos digitais que já nasceram na internet, ágeis, inovadores e, muitas vezes, sem cobrar tarifa nenhuma. É uma mudança, então. E a gente vê o reflexo disso aqui. Apesar de o Banco do Brasil ter notas boas tanto na loja de aplicativos quanto no Reclame Aqui, a verdade é que a briga para conquistar o cliente mais jovem, aquele que já nasceu digital, é bem intensa. E além da concorrência, tem outros pontos de atenção. Primeiro, o risco de interferência política. Como o governo é o controlador, sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Segundo, o risco regulatório, já que o setor bancário é supervigiado e as regras podem mudar. E, por fim, o risco do ciclo econômico. Se a economia do país vai mal, o crédito sofre e o resultado do banco também. Bom, a gente já viu os pontos fortes e os desafios. Com tudo isso na mesa, como é que a gente pode pensar o futuro do banco? Vamos conectar os pontos e ver as oportunidades e os obstáculos que vêm por aí. Olhando para frente, tem muita oportunidade. A capacidade de captar dinheiro mais barato deve continuar sendo uma vantagem e tanto. Os setores de seguros e previdência ainda têm muito para crescer no Brasil. Sua posição dominante no agro é super estratégica. E, claro, tem um potencial enorme de ficar mais eficiente, digitalizando processos e otimizando a rede de agências. Mas do outro lado da balança, os desafios também são claros. A receita com tarifa de conta, por exemplo, tende a diminuir com a concorrência. A dificuldade de se conectar com o público jovem persiste. E talvez o crescimento do crédito não seja tão rápido quanto dos concorrentes privados. E aí, me conta aqui nos comentários. Essa empresa faz parte da sua carteira de investimentos ou pelo menos está no seu radar? No fim das contas, a grande questão que fica é como o banco vai conseguir equilibrar sua força tradicional com essa necessidade gigante de inovar para o futuro. Este vídeo não se trata de uma recomendação de compra. O conteúdo apresentado tem caráter exclusivamente educacional e se trata de uma análise da empresa.